Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje eu vou te ensinar como é que tu vem pra Londres. Hoje é o dia, só não vou pagar a passagem pra ti, né? Essas coisas aí tu vai ter que se virar. Mas eu vou te ensinar, na verdade, a como tu monta o teu roteiro de viagem aqui na cidade. Até porque tem gente que me diz, vou ficar uns 3, 4 dias em Londres, tá bom, né? Tá bom pra quê? Pra olhar, né? Pra ir pro hotel e é isso aí, porque viver a cidade, porque conhecer Londres não dá pra visitar, mas não dá pra conhecer Londres. Então eu já te adianto que eu tenho uma página cheia de informações boas para ti, tudo organizadinho, na ordem que tu precisa saber das coisas, em guriinlondon.com/Londres. Bem fácil, e aí lá tá tudo resumido para ti, e conforme eu vou criando mais conteúdo, eu vou atualizando essa página. Então ela tá 100% atualizada, tá? Então vamos começar logo. Primeira coisa que tu tem que fazer para tu montar o teu roteiro de um jeito perfeito para tu visitar, para tu conhecer Londres, melhor dizendo, é tu separar as atrações que tu quer visitar na cidade. Rafa, não ajudou muito. Como é que eu faço para saber as atrações da cidade? Eu tenho uma página também lá no site, guriinlondon.com/atrações, obviamente sem cedilha e sem tio, acho que não precisa mais dizer isso, né? Então em 2019, quase 2020, né? Então lá eu tenho um resuminho das atrações que eu considero ser as atrações mais importantes, mais legais, mais indispensáveis da cidade, na ordem de importância, na minha opinião. Agora o que é muito importante, tu tem que ver o que é importante para ti. Tá? Não é porque todo mundo visita o British Museum que tu precisa visitar, né? Lembra que tua mãe dizia, né? Tu não é todo mundo. Não precisa fazer o que todo mundo faz. Todo mundo se atirar do penhasco, você tem que se atirar também? Não precisa, né? Então, tu tem que fazer o que tu te interessa. Tu, sei lá, gosta de design. Talvez seja mais importante para ti visitar o Design Museum do que visitar o British Museum, né? Talvez seja mais importante visitar o Tate Modern do que visitar o British Museum. Se tu gosta de arte moderna e não é tão interessado assim em história. Então isso é muito realmente de pessoa para pessoa. Porque a velha pergunta mas vale a pena? O vale a pena é muito relativo. O que vale a pena para mim pode não valer a pena para ti. Então é interessante entender o que é aquele museu e ver se tu vai curtir ele, tá? Então nessa página que eu falei lá no blog, eu tenho um resuminho dessas atrações, do que elas se referem, e assim vai te ajudar a decidir se aquele lugar, afinal, vale a pena ou não, pro teu gosto. Sempre lembrando, isso é muito importante, afinal tu tá fazendo um roteiro para ti e não para mim, não é mesmo? Outra coisa também importante tu fazer, enquanto tu tá filtrando, decidindo as atrações, é abrir o Google Maps, tá? Fazer o teu login lá no Google Maps, e aí lá tu vai colocar, por exemplo, botar, né, um exemplo aqui, British Museum, e aí lá tu vai colocar, salvar essa atração. E ela vai ficar marcada lá no mapa com uma estrelinha, ou com um coração, ou com uma bandeirinha verde, com o símbolo que tu quiser, tu pode colocar lá. E assim tu vai montando o teu mapa no Google Maps. Ao invés de fazer um roteiro simplesmente no Word, no Excel, o que quer que tu use, tu vai botar ele direto no Google Maps, tá? Porque isso vai ficar muito mais fácil de visualizar para nossa próxima parte. Aí por que isso? Porque daí quando tu colocar todas as atrações do mapa, tu vai mapear a tua viagem mesmo, e aí tu vai começar a dividir o teu roteiro por dias. Aí sim, tu vai colocar ele lá no Word, lá onde tu pega o papel e caneta mesmo, vai bem old school, e escreve lá, anota, dia 1, tal coisa. Então tu vai realmente ver por áreas. Hoje eu vou ver, no primeiro dia vamos ver a área de Westminster, no segundo dia eu vou ver a área de Bank, no terceiro dia eu vou ver a área de Greenwich, enfim, seja onde for, o mercado, vai realmente explorar a cidade por áreas. Isso faz com que tu não perca tanto tempo em deslocamento, né? Tu tá, por exemplo, vendo a feirinha de Notting Hill, aí tu vai ir no Borough Market e depois tu vai para Camden Town e depois tu vai ir na Harrods. Então tu vai, sabe, ficar de um lado para o outro da cidade, e quando tu tivesse planejado direitinho, tu podia fazer por regiões. Num dia tu vai na área de Notting Hill, num dia na área da Harrods, num dia da área, sabe? Então isso vai otimizar muito o teu tempo, né? Porque só esse deslocamento vai te comer 30, 40 minutos às vezes. Então isso vai fazer tu aproveitar muito mais e deixar menos cansativo, né? Afinal, tu está conhecendo uma área, uma regiãozinha e não tá, né? Corre para um lado, pega o metrô, corre para o outro. Então tu vai se sentir menos cansado fisicamente, inclusive, tá? Além de, às vezes, até economizar grana em transporte público também, dependendo do tempo que tu vai ficar aqui, tu vai pagar tickets individuais de transporte, tu vai economizar uma graninha nesse sentido também, tá? Ela fez alguma coisa atrás de mim? E, inclusive, falando em deslocamento também, já fica a dica aqui para tu baixar o aplicativo. Tem um outro vídeo que eu já fiz de aplicativos para baixar antes de vir para cá, mas já baixa agora. Né, não sei se tu já ouviu falar, mas ele é muito bom, que é o Google Maps. Eu acabei de falar dele, né? Mas para tu planejar deslocamento a pé, transporte público, bicicleta, ele é ótimo. E claro, o indispensável City Mapper.
esse vai resolver a tua vida. Moradores da cidade usam ele também, ele é ótimo para programar locomoções, tá? Então isso é indispensável que tu tenha o Citymapper no teu celular e um chip de internet, que é a dica também, que o chip que eu dou tá lá em gurinlondon.com/Londres. Também falando nas regiões, se tu vê que tem muita coisa numa região, né, num dia que tu programou, divide em 2 dias, divide em 3, divide em 18 dias se precisar e se tu tiver disponibilidade para ficar tanto tempo na cidade, né, é o que eu te recomendo claramente. Mas é isso, às vezes na região de Westminster vai ter muita coisa para ver no mesmo dia, então é importante que tu divida, não sinta na obrigação de ter que pegar um metrô naquele dia para conhecer diferentes áreas da cidade. Não há necessidade, não há obrigação de tu fazer isso, tá? Então por isso é importante tu programar dia a dia do que tu vai fazer pela cidade. Inclusive restaurantes, pubs, bares que tu queira visitar, café, né? Também é legal de tu ver eles, colocar no teu mapa e assim tu já aproveita e coloca eles na tua passada, tá? Tem várias dicas lá no blog também desses lugares para comer e beber pela cidade e, claro, nosso bom e velho santo Google. Deixa também o teu roteiro leve, fácil de caminhar, sem correria. Eu sugiro sempre colocar assim uma parada de 1 hora para almoçar, se for o caso, mesmo que seja nesses fast food, né, de almoço, assim, né, de tipo Pret a Manger, Leon, lugares assim de comida rápida, porque assim tu consegue parar, sei lá, carregar o celular um pouquinho, ver o que tem para fazer depois e não simplesmente correr, tirar uma foto, correr, tirar outra foto, sabe? Realmente viver a cidade, especialmente melhor ainda se for parar num pub, tomar uma cerveja, sabe? Fazer esse tipo de coisa mais local ainda, lembrando que eu tenho um passeio por pubs históricos na cidade, né? Então ele é às 5 da tarde, então tu consegue aproveitar o teu dia e à noite tu deixa comigo. Às 5 até às 9 vai o passeio, tá? Então é bem legal e janta no último pub também. Então é legal isso também. Eu também recomendo que tu comece a escrever o teu roteiro pelas atrações fixas. O que eu quero dizer com isso? Nossa, eu vi um estouro, foi um celular que caiu. Nossa senhora. Essa acho que vai gastar uma grana, enfim. Uma coisa importante que eu te deixo de dica também para tu programar o teu roteiro quando for escrever ele, é para tu começar pelas atrações fixas. O que eu quero dizer com isso? As coisas que tu vai programar que tem assim um horário específico. Por exemplo, a feirinha de Notting Hill é aos sábados e às sextas está rolando também. Então, se tu tem um sábado e tu quer ir em Notting Hill, já bota lá, né? Notting Hill no sábado. Tu já comprou um ingresso pro, sei lá, Harry Potter, que é uma coisa difícil de conseguir, o estúdio de Harry Potter. Então, só conseguiu para aquele dia, já começa o roteiro por ali, já coloca essas atrações fixas. O meu passeio dos pubs, por exemplo, geralmente ele é às segundas e às quintas. Então, se tu tem uma segunda e uma quinta, tu quer fazer, ou tu deve fazer, óbvio que tu quer fazer esse passeio, então tu já bota lá na segunda-feira, passeio dos pubs com o guri, né? Então, essas coisas tu já começa por ali e depois tu vê, bom, já que eu tenho passeio com ele dos pubs que começa na região tal, então eu vou explorar aquela região. Já que eu tenho Notting Hill no sábado, então eu vou colocar coisas na região de Notting Hill ali no sábado ou na sexta-feira também. Então assim vai te ajudar muito mais, vai te dar o norte para tu programar o teu roteiro, tá? Lembrando que lá em gurinlondon.com/Londres tem as informações, algumas dicas extras de como tu programar o teu roteiro, tá? E se tu tiver que cortar alguma atração no teu roteiro, claro, corta aquela que tu gostar menos, tipo, ok, ter que sacrificar o Tate Modern, não tenho nada contra o Tate, tá? É só um exemplo. O Madame Tussauds, esse sim, tu pode arriscar mesmo, assim. Então começa com esses lugares assim, tá? Mas é importante tu saber que tu vai precisar fazer isso, a não ser que tu tenha um bom tempo para disponibilizar na cidade. Eu recomendo deixar no mínimo 7 dias para Londres, tá? Para conhecer legal a cidade. No mínimo 5 dias. Menos de 5 vai ser corrido, tá? Mas 5 dias, 7 é o ideal, se possível 10. E, claro, que se pudesse ainda mais até, na verdade, né? E também é importante, né, tu deve colocar, imagino eu, parques no teu roteiro, St. James, Hyde Park, Green Park, tem vários parques na região central, então é legal isso, né? Dar uma parada num parque, às vezes até fazer um piquenique num parque, comer alguma coisinha ali, tomar alguma coisa, tu pode beber no parque também, sabe? Dá uma olhadinha nas fotos, tira fotos, revisa o teu roteiro, vive a cidade, isso é importante também de tu fazer para tu não parecer que tu passou correndo por Londres. Então isso é essencial, tá? Uma coisa muito importante também para tu considerar no caso de museus é colocar o tempo real nos museus. Não acha que tu vai chegar no British Museum, no National Gallery, no Tate Modern, seja qual for o museu e vai ficar 1 hora lá dentro ou ficar 2 horas lá dentro. Tu vai passar umas 3 horas ou mais, se tu puder disponibilizar no British Museum para tu conhecer bem conhecido um dia inteiro ou 2 dias inteiros, tu vai precisar
desse tempo todo, tá? Porque é muita coisa, a gente não tem dimensão do quão grande esses museus são na cidade, então eu recomendo para tu não se decepcionar e não fazer as coisas correndo, bota um bom tempo. A Torre de Londres é um ótimo exemplo disso, tá? Eu costumo indicar, assim, no mínimo 3 horas dentro da Torre de Londres, porque é muita coisa para conhecer e às vezes só em fila tu vai perder um tempão, né? Então não faz as coisas corrido por cima, senão tu vai te decepcionar com a cidade também, tá? E também eu indico que tu não coloque mais de 5 horas ou 6 horas de museu no mesmo dia. Às vezes tem gente que quer fazer a National Gallery, a National Portrait Gallery e o British Museum no mesmo dia. Tu vai sair mentalmente e fisicamente cansado, então também não faz isso, tá? Muito importante também, compra ingressos antecipados. Se tu já tem o roteiro, tu já sabe que dia que tu vai, já compra antecipado para não chegar na hora, pegar a fila, perder tempo em fila e tudo. Tá lá em gurinlano.com/atrações, dessa página que eu tenho o descritivo das atrações, o mapa das atrações da cidade também para já te ajudar com isso. Tem também o link para tu comprar elas antecipado, tá? Isso vai garantir que tu vai conseguir ir na atração e que tu vai, às vezes, até pagar um preço um pouquinho melhor. Tem gente que diz, não, mas não quero pagar o IOF, porque não sei o quê, mas tem desconto, na maioria dos casos tem desconto de umas 3, 4 libras se tu compra o ingresso antecipado. Inclusive os meus passeios também, tu precisa comprar eles antecipados, porque senão o grupo lota ou se eu não tenho gente suficiente eu preciso cancelar eles. Então vai lá, gurinlano.com/tours e vem fazer um passeio comigo também, tá bom? Então tá bom. E depois de decidir todas as atrações que tu quer fazer na cidade, considera se não vale a pena comprar o London Pass, antes até de comprar os ingressos, né? Óbvio. Então o London Pass ou London Explorer Pass, que são passes ou de um número de atrações ou de número de dias na cidade. Você tem que ver direitinho quais atrações que fazem parte desses passes. Mas aí eu já fiz um outro vídeo explicando o London Pass, se ele vale a pena ou não vale. Mas é aquela coisa, cada caso é um caso, então vai lá ver esse vídeo que lá eu tenho explicado, tá? Mas enfim, a minha dica principal é não faz as coisas correndo, aproveita bem a cidade, fica no mínimo 7 dias e lá em gurinlano.com/Londres eu tenho mais informações que vão te ajudar a definir o teu roteiro, a decidir o teu roteiro e a incluir um passeio comigo aqui na cidade que eu posso te otimizar o tempo e contar umas historinhas pra ti também. Tá bom? Então tá, a gente se vê aqui nos passeios, nas redes sociais e no próximo vídeo. Até o próximo, tchau!